Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 231 da nossa jornada, dia 19 de agosto, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são 1 Samuel capítulo 10, Romanos 9, Jeremias 48 e Salmos capítulo 25. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 10. O capítulo começa com Samuel ungindo Saul como rei sobre Israel. Samuel anuncia os sinais que aconteceriam, e entre eles existe uma promessa de que o Espírito do Senhor se apossaria de Saul. Ele profetizaria e seria mudado em outro homem. Isso deveria acontecer em 7 dias. Porém, quando Saul se vira para partir, Deus lhe muda o coração e todos os sinais acontecem naquele mesmo dia. Deus o capacita a caminhar naquilo que recebeu. E Samuel diz algo que precisamos guardar. Quando os sinais acontecerem, ele diz: faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Existe uma confiança que nasce quando sabemos que não estamos caminhando sozinhos. Depois de todos os acontecimentos que você lerá, Saul é escolhido publicamente como rei. A cena para mim é engraçada, porque vão procurar Saul e ele está escondido no meio da bagagem. O homem que era o mais alto, ele era mais alto do que todo o povo, estava literalmente escondido. É curioso porque alguém que foi escolhido por Deus ainda precisava aprender a ocupar o lugar que Deus estava colocando diante dele. E eu te pergunto, quantas vezes Deus já colocou algo diante de nós, mas continuamos escondidos por medo, insegurança ou pela maneira pequena como nos enxergamos? É importante dizer também que alguns homens desprezam Saul, questionam sua capacidade e não o reconhecem como rei. Mas aqui a Bíblia diz que Saul se faz de surdo. Ele não entra naquela discussão. Há momentos em que não precisamos responder tudo o que dizem sobre nós. Precisamos simplesmente continuar caminhando naquilo que Deus nos confiou. Saul tinha acabado de ser chamado, ungido e escolhido. O que Deus havia feito naquele dia era maior do que a opinião daqueles homens. Partindo agora para Romanos, capítulo 9. Paulo começa revelando uma dor profunda pelo seu próprio povo. Israel havia recebido coisas extraordinárias: a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, promessas e os patriarcas. E mais, foi do povo deles que veio Cristo. E mesmo assim, eles não viviam na plenitude de Deus. Mas Paulo deixa claro que a palavra de Deus não falhou, porque simplesmente nem todos os descendentes de Israel responderam à promessa. Então Paulo declara que Deus já havia estabelecido seu próprio propósito antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, antes que eles tivessem feito bem ou mal. É por isso que a graça de Deus não é uma recompensa pelo desempenho humano. Ela nasce naquele que o chama. Paulo não está dizendo que Deus ele é injusto. Pelo contrário, ele está mostrando que Deus continua sendo Deus. Ele decide todas as coisas e precisamos lidar com a seriedade de que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Talvez a parte mais difícil desse capítulo seja justamente aceitar que existem coisas sobre os propósitos de Deus que nós não entenderemos completamente.
Paulo usa a imagem do oleiro e do barro. A criatura não ocupa o lugar do Criador para exigir que ele explique todos os seus caminhos. Isso não significa que Deus seja arbitrário ou injusto. Significa que Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo as criaturas. E no meio dessa soberania existe uma coisa maravilhosa. A misericórdia alcança pessoas que não pertenciam ao povo da promessa. E Deus chama de meu povo aquele que antes não eram o seu povo. Nós também éramos aqueles que não pertencíamos, mas fomos alcançados pela graça. Aquele que não era povo passa a ser chamado povo de Deus. Aquele que não era amado passa a ser amado. Aqueles que estavam longe são chamados filhos do Deus vivo. E isso não produz orgulho em nós, produz gratidão. Porque no final não estamos diante de um Deus que nós conseguimos conquistar, mas diante de um Deus cuja misericórdia nos alcançou. Isso é graça, isso é amor. Partindo agora para Jeremias, capítulo 48. É uma palavra do Senhor contra Moabe, uma nação vizinha de Israel, descendente de Ló. Ao longo da história bíblica, Moabe aparece muitas vezes em conflito com Israel. E aqui Jeremias anuncia o juízo de Deus sobre essa nação. O capítulo inteiro é marcado por cidades sendo destruídas, fortalezas caindo, pessoas fugindo e uma terra que antes parecia segura sendo profundamente abalada. Mas o Senhor deixa claro que aquilo não acontece por acaso. Moabe havia colocado sua confiança na própria força, nas suas obras, nos seus tesouros, no seu Deus. O problema não era simplesmente possuir coisas, era transformar aquilo que possuía em lugar de confiança, como se pudesse permanecer de pé, independente de Deus. E é nesse contexto que aparece o versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Dentro do capítulo, essa palavra está relacionada à execução do juízo que Deus havia determinado contra Moabe. Não é uma frase solta sobre fazer qualquer tarefa religiosa com mais dedicação. É uma advertência sobre tratar com negligência aquilo que Deus determinou. O Senhor estava trazendo juízo e aquilo deveria ser executado com seriedade. Quando Ele fala, a sua palavra não é uma sugestão. Existe uma diferença entre servir a Deus e simplesmente fazer coisas para Deus. A obra do Senhor exige reverência, temor e obediência. Só que por trás de toda aquela destruição, Deus também revela o coração de Moabe. Jeremias fala da soberba, do orgulho, da arrogância e da altivez de Moabe. Eles se sentiam seguros, achavam que aquilo que haviam construído seria suficiente para sustentá-los. Não é errado construir, trabalhar, prosperar ou possuir. O perigo é quando aquilo que construímos começa a ocupar o lugar daquele que nos deu a capacidade de construir. Moabe não caiu apenas porque tinha riquezas, caiu porque confiou nelas. Porém, Deus não termina a palavra dizendo apenas que Moabe será destruído. Ele declara: mas nos últimos dias mudarei a sorte de Moabe, diz o Senhor. O Deus que julga também é o Deus que pode restaurar. O Senhor continua tendo a última palavra. A soberba pode derrubar, os recursos podem desaparecer, as estruturas podem ruir, mas Deus continua sendo Deus. E como temos repetido isso durante essa semana, Deus continua sendo Deus. E para finalizar o dia de hoje, Salmos capítulo 25. Davi começa pedindo que não seja envergonhado e afirma que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. E então surge um pedido que deveria fazer parte das nossas orações. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Davi não está pedindo apenas que Deus
resolva seus problemas. Ele está pedindo para aprender a andar com Deus. E existe uma diferença entre caminho e direção própria. Davi diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. E ele acrescenta que espera no Senhor todos os dias. Não é uma espera ocasional, é uma postura diária. Senhor, eu não quero apenas saber para onde ir, eu quero que tu me ensines a caminhar. E o salmista reconhece algo maravilhoso: bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Até quando precisamos ser corrigidos, existe bondade em Deus. Ele não apenas mostra o caminho para quem já sabe andar, ele ensina o pecador a encontrar a vereda. O versículo 13 merece a nossa atenção. A versão NAA traz a ideia de que a alma daquele que teme ao Senhor repousará na prosperidade. Mas essa palavra não deve ser entendida simplesmente como riqueza ou sucesso material. Aqui, no sentido do texto, está ligado ao bem, ao que é bom, ao estado de bem-estar diante de Deus. É uma alma satisfeita. Davi termina olhando para sua própria angústia, para seus pecados, para seus inimigos e para suas necessidades. Ele pede que Deus se volte para ele, que o perdoe, que o proteja, que guarde a sua alma e que resgate Israel. É como se dissesse: Senhor, eu não sei resolver tudo, mas eu sei para quem olhar. E talvez essa seja a nossa oração hoje. Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me, guia-me. Eu espero em ti todos os dias. Querido Deus, por favor, nos ensine esse caminho, porque quando o Senhor nos direciona até aquilo que não entendemos, a gente consegue atravessar. Atravessaremos em paz tudo aquilo que o Senhor nos mostrar. E mesmo se não entendermos, ó Pai, que o nosso coração possa descansar sendo obediente na Tua voz, aquilo que o Senhor tem dito, pedido e nos direcionado, Senhor. Nós Te amamos e queremos que o Senhor seja visto nas nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, envia-nos o Teu Espírito Santo, nos encha com Tua presença. Nós louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 232 da nossa leitura.